Pessoal, só antes da gente continuar para o nosso episódio, eu queria deixar um agradecimento especial para a Red Bull, que tem ajudado a gente aí, dando uma dose extra de energia para o canal. E se você também está precisando dessa dose extra de energia para os estudos, já sabe, né? Só mandar aquele Red Bull. Fechou? Aproveita aí bastante o episódio e é nóis. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O convidado de hoje é o Matheus. A gente vai falar um pouco sobre engenharia civil na USP. E só antes dele se apresentar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Isso dá uma força enorme pra gente. E, enfim, Mati, se você pudesse apresentar um pouquinho pra galera, por favor. Bom, prazer, eu sou Matheus Carvalho. O pessoal me conhece bastante como Carvalho aqui. Sou de Goiânia, vim para São Paulo para fazer a graduação em Engenharia Civil. Estou fazendo há mais tempo do que eu precisava. Hoje eu já estou com 24 anos. Não trabalho na área, mas sou muito feliz com as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui. Caraca, Goiânia, eu não sabia dessa, era nova pra mim. Sou de lá. Pô, que massa. E como que, beleza, já que você já soltou que é de longe, como que foi esse comecinho, tanto para a escolha do curso e até essa mudança para São Paulo? Enfim, se puder explorar Cara, um pouquinho, por favor. lá em Goiânia tem uma cultura muito tóxica de ou você faz medicina ou você é um fracasso completo. E Conheço. E basicamente eu era bom em matemática, fui ao longo da minha vida bom em matemática. E aí as pessoas falaram, cara, vai pra engenharia, vai pra engenharia. E aí no ensino médio eu conheci um pouco sobre o universo das faculdades e como elas são divididas e eu vi que a melhor opção pra carreira, pra, enfim, base seria aqui em São Paulo. Uhum. Então eu sempre falei que eu nunca queria morar em São Paulo, mas quando foi na hora de escolher os vestibulares, era aqui. Né? As melhores faculdades realmente estão aqui. E aí em 2016 eu passei, vim pra Poli. E aí eu lembro que o resultado saiu na terça-feira. Na quinta-feira era pra fazer a matrícula. Caraca. E segunda-feira começava a aula. Foi uma loucura, meu Caralho. mundo girando. A gente pegou um carro, na época meu irmão ele tinha uns 3 anos. Aí a gente veio pra cá de carro, a família toda, pra procurar as coisas, poder trazer tudo, né, mala, as Uhum. coisas com mais facilidade. E aí a gente achou um apartamento ali na Vila Indiana, que é perto da cidade universitária. E aí a gente achou um apartamento, segunda-feira meus pais me deixaram na Poli e foram embora pra Goiânia. Eu mal sabia o caminho pra chegar da faculdade até a minha casa. Eu já peguei o ônibus errado de primeira, que é pra Criacalo. Mas foi Caraca. essa luta, assim, foi além de entrar na faculdade, essa coisa de morar sozinho, de aprender a ter responsabilidade, de, pô, se você não arrumar a sua comida, você vai passar fome. Pô, É, logo de cara foi o Se Vira, né? foi duro, Caralho. assim. A gente, na época eu achava, não, tá tudo bem, vou passar, é normal, mas com o tempo você vai vendo que não é muito normal uma criança de 17 anos, um moleque, Uhum. ter que se virar da forma que muita gente se vira, né? Mas Sim. foi bacana, gostei E, bastante. meu, como que foi pros seus amigos se você é um fracassado que passou na Poli, né? É... Zero. Mas tipo, chegando aqui em São Paulo, é que assim, eu nunca fui pra Goiânia, eu sei que as capitais, pelo menos mais ali centro-oeste, elas têm uma população maior, mas acho que não é a mesma pegada, né? Tipo, prédio pra caralho desse jeito que é essa selva de pedra, né? Não é. A primeira vez que eu vim pra São Paulo de avião, eu lembro que eu fiquei assustado que você olha pela janela e não para de ter prédio. Uhum. Goiânia é uma cidade grande, tem seus milhões ali, mas não é metade, não é um terço do que é São Paulo, então você consegue ver o fim de Goiânia. Em São Paulo você não vê. Então foi um susto, ó, pegar metrô pela primeira vez, tudo isso foi diferente. Pô, E, imagina. pô, você pega o errado, você pode parar em um lugar que você não sabe voltar. Uhum. Então, foi diferente, foi diferente. E você recebeu algum suporte logo que você chegou ali na faculdade de pessoas que moravam, pessoas que vinham de fora também, sei lá, o pessoal da sala, da atlética, empresa,
centro acadêmico? Teve algum tipo de suporte pra galera que vem de fora? Porque eu imagino que seja muito comum vir muita gente de fora pra São Paulo, por conta do centro, por ser uma das provas, pelo menos a FUVEST, uma das provas aí mais disputadas, então tem muita gente do Brasil inteiro, né? Sim, sim. Não, e quando eu entrei, o centro acadêmico me acolheu muito, o SEC, que é o Centro de Engenharia Civil. E porque na época tinham 3 goianos na gestão. Então, assim, foi um abrigo que a gente encontrou. Eram pessoas que passaram pelo que eu passei, então eles sabiam da luta, sabiam que era difícil e me acolheram muito. Me acolheram muito, até hoje são pessoas que eu levo no coração, estão Pô, da sempre hora. próximas, assim. Então É foi um abrigo importante. porque realmente você vê a luta, você sabe que é difícil, você lembra do seu eu de calor, né, o seu eu bicho. Você fala, cara, toda ajuda pra esse moleque é bem-vinda. Ele vai precisar. Tem um outro ponto que você comentou ali no início, que você era muito fera em matemática, e eu fiquei pensando, você só cogitou civil? Você não chegou a pensar em nenhuma outra engenharia? Ou, sei lá, às vezes matemática mesmo? E assim, como que foi esse choque chegando ali na poli? Porque, a matemática que a gente vê no ensino médio, a hora que chega na É, faculdade, dá vontade de chorar 5 vezes. não, choro até hoje, mas é, em 2015, quando eu comecei a nichar mais, né, para me preparar para os vestibulares, é, eu queria engenharia. Aí, pô, eu tentei, eu dividi muito entre mecânica e civil. Eu, inclusive na poli, eu não queria civil, eu queria mecânica. Por quê? Não sei, não sei. Eu não tinha a base necessária. Se eu fosse voltar no tempo, eu poderia ter escolhido outra engenharia ou não escolher engenharia, porque enfim. Mas na época era, cara, engenharia você sai e faz tudo, então alguma coisa eu vou aprender ali. Eu engenharia mecânica porque eu achava que eu poderia virar o Tony Stark, alguma coisa assim. Só que no terceiro dia de FUVEST, da segunda fase, eu passei muito mal. Passei muito mal, eu saí no tempo mínimo ali, porque eu tava passando mal e acabou que a minha primeira escolha não foi aceita, né? Não foi selecionada. E aí eu passei pra civil. Aí eu falei, cara, é pra Tá. ser, vamos nessa e vamos aguentar aqui. Era o que minha mãe queria. Minha mãe queria engenharia civil, então ela também não sabe por quê, mas era engenharia civil que tinha que ser. Acabou que deu certo. E chegando ali no curso, até na verdade é uma pergunta que é meio um panorama olhando de trás para frente. O que você esperava do curso? Como que ele foi ao longo, né, dos anos aí, está sendo? E como que você olha assim, tipo, fala assim, caraca, isso aqui foi muito diferente, enfim, meio que um balanço rápido. Cara, meu desempenho no geral, né? Eu entrei achando, pô, eu sou um gênio, porque eu entrei do terceiro ano pra faculdade, passei na FUVEST. E não, na verdade eu só era um cara que estava preparado para aquele modelo de prova. E eu vejo que a determinação, porque eu até brincava com a minha psicóloga, que eu entrar na faculdade, eu ia estudar muito pro vestibular, eu ia entrar na faculdade e eu ia sair rico. Não tinha nada no meio termo, não tinha dedicação ali, não tinha gás, não tinha achar paixão, enfim. E eu fui muito cru. Eu reconheço hoje que eu tava cru e falta um pouco de. Acho que falta um pouco isso no ensino médio no geral, pelo menos lá em Goiânia, que é a visão do depois. E depois. Uhum. Passou pro vestibular, você. Foda-se, vai pro mundo. Mas não. Realmente eu vi que isso de não entender o que estava pela frente foi algo que me impactou bastante. Tá. E falando do curso mesmo, até entrando mais em civil, uma das dúvidas que eu via dos meus amigos na época de vestibular e até quando eu tava escolhendo, porque eu sempre sabia que eu era de exatas, não sabia o quê. Aí eu falei assim, pô, vou fazer engenharia civil. Ah, mas e talvez a arquitetura, que é muito próximo, qual que é a diferença? Enfim, falando um pouco mais sobre a civil, como que você enxerga o curso
e talvez fazendo paralelos com cursos semelhantes, tipo engenharia, arquitetura, desculpa. Tá. Engenharia civil, ela se assemelha na arquitetura quando a gente fala de construção e quando Uhum. fala de urbanismo. Mas a engenharia civil ela é muito ampla e na Poli a gente se divide em 4, basicamente, dentro da engenharia civil. A gente olha águas, então fazer canal, fazer barragem, Tá. encanamento da obra. A gente se divide em transportes, que é logística, fazer o pavimento, desenhar o modelo das vias. A gente se divide em estruturas, que é a pior parte para mim, que é realmente entender como funciona, o porquê que os prédios ficam de pé e como você tem que garantir que eles ficam de pé. E a parte de construção civil. Então é toda a parte de planejamento, de calendário e como você analisa os tempos de uma obra, basicamente. Uhum. Desde comprar o lote até vender e produzir aquela obra. Então, Tá, são gamas muito diferentes dentro da engenharia civil. entendi. E ao longo do curso, como que é distribuída, como que tá distribuídas essas matérias? Você tem que optar por uma dessas vias? Você tem tipo um ciclo básico com tudo e aí você vai aprofundando? Ali na Poli, a gente, por ter várias engenharias, os 2 primeiros anos são o ciclo básico de engenharia, que aí a gente pega cálculo e tudo mais. Uhum. E depois, e aí eles mudaram ao longo do tempo, mas eles vão dando pequenas matérias da sua engenharia para você ir desde cedo entendendo um Não pouco da desistir, né? gama que tem. É, também tem isso, né? Que se você ficar só naquele cálculo, você fala, pô, eu poderia ter feito matemática que ia dando a mesma. Mas, para você entendendo, e é muito bem distribuído pelos 4 anos, você realmente tem que aprender de tudo. É uma parte que eu acho que o porquê da engenharia civil ser um pouco complicada, um pouco difícil de passar, porque é muita gama diferente. Eu posso ser ótimo em hidráulica, mas eu sou péssimo em estruturas. E eu vou ficar para trás porque eu não estou aprendendo estruturas. Eu preciso aprender. Uhum. E aí, no final do 4º ano, quando você está indo para o 5º, você escolhe o seu módulo acadêmico. E aí sim tem o foco, né? Aí você pode escolher entre as 4 áreas da civil. E aí você se aprofunda mais numa área aqui. E aí eu, por exemplo, estou indo para transportes. Não quero mais ver estrutura na minha frente, não quero entender de água, eu quero entender de transporte, eu quero entender de logística. Então, se eu for para engenharia civil no futuro, provavelmente será algo que eu vi mais aprofundado em transportes. Tá. E até você já dando um spoiler aí, enfim, mas você comentou que quando tava conversando com você da gente gravar, você comentou que não tem tanto interesse em seguir na área, né? Se não for um problema para você falar disso, enfim, assim, o que você viu ao longo do curso, por que dessa possível decisão? Cara, basicamente porque o mundo corporativo de São Paulo ele é muito atrativo. Você consegue Tá. entender, você consegue escalar muito bem no mundo corporativo como um todo. E na engenharia, você fica muito travado no começo. Eles são pessoas, é um setor muito tradicional, muito pacato. Então eles querem que você respeite muito o degrau que eles seguiram no passado, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eles querem que você siga esse degrau. Então eu sinto que é muito engessado dentro da engenharia civil. E Uhum. aí, aqui em São Paulo, a gente é apresentado para o mundo de grandes corporações e você conseguir diversas facetas de negócio, e isso me chamou muito a atenção. Então Tá. é o que eu venho desde que eu comecei a estagiar, é o caminho que eu venho seguindo aqui, que é o Entendi. estratégia de corporações. Ah, tá, não. É que quando você comentou disso, eu pensei que fosse porque você não gostava da civil. Na verdade, não é particularmente com a civil, mas mais pelo mercado da civil, é isso, né? É, basicamente. Na Poli, a gente brinca que forma pouco engenheiro na Poli. Eles formam ou Uhum. professores ou bancários. Hum. E, enfim,
você não, a gente acaba que não tem muito exemplo de colegas que se formaram e estão se dando bem nesse setor. Então, Entendi. falta um pouco de vivência da área. A faculdade fez pouco, inclusive, para te mostrar isso. Ela faz uma visita técnica aqui ou ali, mas não traz um cara experiente de mercado para falar, cara, vale a pena, vai ser duro no começo, mas você consegue avançar nisso. Galera, desculpa, tivemos um problema técnico aqui, minha internet, a dele caiu, a gente não sabe qual foi, mas enfim. Você estava falando que a faculdade não faz muito por vocês para apresentar, né? Que vocês não têm nenhum exemplo, enfim. A Poli, ela tem um nome muito forte, ela é muito grande, porque tem professores excelentes, mas eles gostam muito do que eles fizeram, acho que ao ponto de só focar nisso. Então, você vê muito eles querendo puxar para o setor acadêmico. E para o mercado de Uhum. trabalho, a gente sente um pouco. São raros os professores que têm uma boa experiência de mercado e gostam da experiência que tiveram. Então, a gente acaba que não tem muito exemplo. A gente vê colegas se perdendo para outras áreas porque não vem um caminho muito bem definido. Tá. Caraca. Mas. hum, Falei, desculpa. Só que, assim, o que a gente vê de engenheiro que foi pro mercado é que é uma área muito boa para empreender. Então, você vai Uhum. para uma empresa, você sofre ali, você trabalha para alguém e depois você constrói a sua. Parece que eu sinto assim que é uma área muito fácil para você empreender, para você fazer a sua própria história. Então, Tá. tem esse lado. Eu que não tenho esse viés mesmo, então acabo que acho que nunca me passou muito como opção. Entendi. Você diz de empreender, por exemplo, você criar sua própria construtora, algo nesse sentido, né? Isso, você cria sua construtora, você cria sua consultoria de projeto. Isso a gente vê muito politécnico nessa área, assim, de criar a sua própria marca. Entendi. E, cara, mas assim, você falando que vocês não têm tanto exemplo, mas, por exemplo, durante as aulas, vocês, sei lá, vou chutar, você falou a parte de estrutura. Vocês não estudam, porra, uns puta prédio da hora, coisa do tipo que faz ter um tesão pelo curso? É só a física pura? Do tipo, ó, a gente tem um pilar aqui. E aí tem que, sei lá, calcular uma treliça. Tipo, são estudos pontuais, sem mostrar um, sei lá, porra, o cara fazendo um hotel em Dubai, tá ligado? É, isso é algo que é duro na faculdade, mas é muito isso. A gente tem uma visão muito micro das coisas, principalmente em estrutura. Mas tem algumas matérias que a gente vê grandes projetos. Tem estruturas metálicas o projeto que a gente está desenvolvendo nesse semestre é de um mezanino de metrô. Então, para a gente entender todos os passos para realmente efetivar essa estrutura. Tem um projeto de um porto marítimo. Então, a gente entender Uhum. tudo que é pensado para construir esse porto. Então, tem esses momentos que você consegue Ah, tá. entender mais do macro. Mas, no geral, é uma visão bem micro, bem científica daquela, daquela parte da disciplina, daquela parte da engenharia. Entendi. Não, pô, pelo menos vocês acabam tendo um contato, por mais que não seja, acho que talvez o mundo ideal do que quem entra ali imagina, mas eu falei, ô louco, imagina você passar por uma engenharia civil sem ver como faz, né? Tipo, as grandes estruturas, só se não entender a física por trás, deve ser um pouco broxante. Mas, no geral, E muita você. gente fala isso da engenharia civil. Que você sai sem saber se virar, sabe, numa obra. Você sai com o Uhum. básico e tudo que você aprendeu, outra pessoa se especializou naquilo e vai fazer aquilo. Se você quiser, no geral, você vai ter que contratar pessoas para fazer as pequenas partes científicas. Então, Entendi. ou você se nicha muito, ou você fica perdido no geral. E Meio que as duas aí eles vão escolhas precisar dentro da de engenharia. você pra assinar, né? Isso. E aí a Tá. parte que você tem que ter a visão do todo. Você virar e falar, pô, eu não sou especialista em estrutura. Mas faz sentido o que está fazendo aqui? O que está sendo apresentado faz sentido? Eu lembro de projetos da faculdade que tocaram nisso. Anda no mesmo caminho? E aí você vê muita,
na engenharia civil é muito comum você pegar mais de uma consultoria. Então, Uhum. você pegar o projeto da pessoa e passar para outra e virar e falar, o que ele fez está certo? Eu posso seguir com isso aqui? Então, é Entendi. muita dupla conferência aqui. Caraca. Mas e, por exemplo, o curso ele é o quê? Ele é integral, imagino, né? É integral, a gente tem a primeira aula 7h30, a última acaba 4h40 na Poli. Então, é Tá. picado, não vou ter aula esses horários todos os dias, mas esses são os horários que a gente tem aqui. E como que é feita, tipo, a divisão das matérias? É uma mistura de teórico com prático? Tem como ter uma aula prática? Tirando o ciclo básico, óbvio, ali, laboratório de física, laboratório de química, dependendo. Mas vocês acabam tendo uma carga prática? Tem como isso? A carga prática ela é mais laboratorial, assim, né? Os laboratórios acabam sendo pequenos canteiros, né? Tem a parte Entendi. de estudo de materiais, que aí a gente vai pegar um pedaço de madeira e pintar para entender os diferentes parâmetros de tinta. A gente tem bastante parte prática de vivência em laboratório. Vivência em campo não tem. Tá. Tudo é muito dentro do prédio da engenharia civil ali. Entendi. Mas, por exemplo, o curso pede que vocês façam estágio ou não? Vocês têm oportunidade de, sei lá, quem quiser correr atrás de entender mais do universo da civil, tudo aquilo que os professores não passam, né? Que, para quem quiser viver isso na prática mesmo. Tem essa possibilidade? Sim, inclusive é obrigatório, 180 horas no mínimo, de, de algo na engenharia civil. Eu estagiei em banco e nem tentei aplicar para o estágio obrigatório porque não vai contar. Eles querem a Uhum. vivência em engenharia civil. Pode ser em qualquer das áreas que temos, mas eles pedem que você tenha essa vivência, nem que seja para você descartar como possibilidade, mas Uhum. você saia entendendo um pouco como funciona o mercado. Ah, tá, menos mal, porque pelo menos a galera acaba passando ali. E até, desculpa a pergunta, né? Mas você não chegou a fazer ainda o estágio? Não cheguei a fazer ainda. Tá. Eu tô trabalhando com o que eu gosto hoje. Trabalho Uhum. num banco. Faço uma parte de estratégia que eu acho fenomenal. Mas eu tenho na minha cabeça que eu vou ter que sair eventualmente para Uhum. entender um pouco do mercado de engenharia civil. Isso é Ah, algo que eu vou ter que passar e é algo que muitas pessoas passam só pra. Cara, é burocracia? É. Mas dá pra entender o lado deles também. é. E, meu, você tava falando também dos professores, que eles ficam lá se gabando de coisas que eles fizeram no passado, a parte mais acadêmica. Como que é a relação com eles? Desde o início, eles já são, ó, foda-se, aqui é diferente de escola, se vira, ou eles são empenhados em, pelo menos naquele campo de conhecimento específico, né, deles, eles tentam passar de uma forma bacana o conteúdo. Então, tem muitos perfis de professores lá. Tem professores que de introdução à engenharia civil, que é a primeira matéria que você faz no primeiro semestre, que eles querem, cara, te passar uma visão geral, te acolher, virar e falar, olha, você vai passar por isso, engenharia civil tem todas essas facetas, e pega no braço. Mas tem muitos professores também no primeiro semestre que falam, cara, acabou sua vida fácil, eu não ligo pro que você vai, não ligo pra nota que você vai tirar, não ligo pra sua presença, enfim, tem professor de todo tipo. Mas tem muitos carrascos. Na Poli tem muita gente carrasca que quer que você seja especialista naquela área que ele levou 20 anos especializando. Ele quer que você, em um semestre, entenda a fundo tudo que ele quer. E se você não atende aqueles parâmetros, você está fora, você não pode tentar de novo quando você quiser, mas você não vai Filha da passar. puta. E tem matéria, estruturas, que é o meu pesadelo aqui, que teve caso de um terço ser aprovado, um terço ser reprovado e um terço você nem. Você. Eu esqueci o termo que a gente usa. Mas que você tira abaixo de 3, que você não pode nem fazer as matérias que dependem dessa matéria. Você ficou travado nela. Nossa.
Então, tem matérias que são extremamente complicadas e eles não fazem questão de simplificar, não fazem questão de você entender o mínimo daquilo e seguir para as próximas. Porque as pessoas que Uhum. foram bem naquela matéria, elas podem querer seguir o caminho, querer seguir se aprofundando. Mas eles não, tem matérias que eles não aceitam que você seja medíocre, mediano. Né? O 5 é algo extremamente difícil de tirar naquelas matérias. Caraca. Mas tem Pouquinho. muito professor bom. Assim. Tem muito professor bom que acolhe, que entende a dúvida, entende que aquilo que ele está passando não é trivial, entende que se o aluno quiser, se o aluno se empenhar, ele pode dar as ferramentas. Mas tem outros alunos que eles querem seguir outros caminhos. E aquela matéria é matéria obrigatória para ser um engenheiro, mas é obrigatório para você entender o básico daquilo. Então eles te Uhum. passam o básico, garantem que você entendeu aquilo, e beleza, se você quiser aprender mais, fique à vontade, as portas estão abertas. Tá. O que eu acho só frustrante disso é, beleza, sabemos que professores universitários não são professores, eles são pesquisadores e nas horas vagas praticamente eles têm que dar aula, né? Senão eles não recebem. Mas o que eu acho acaba sendo frustrante, porque, pô, se o cara tá ali, ele com certeza manja muito da área, né? Podia ter pelo menos um. Ó, vou te passar o conhecimento aqui. É. E. E a culpa Mas é do aluno quando ele reprova também, né? A culpa é sempre. Se o imagina. aluno, se 2/3 da turma reprovou, a culpa é de todo desses 2/3 de aluno. O professor não tem nada a dever com a parte de ensinar, né? Que ali ele tá fazendo o papel de educador. Então, assim, é difícil, é duro, mas é uma discussão que tá, tem bastante na Poli até hoje. O que os professores estão fazendo, a preocupação com a graduação em si. Na pós a gente pode ser o carrasco, pode querer o máximo do aluno naquela área, porque ele vai sair com uma pós e ele vai mostrar para o mundo que ele entende daquele assunto. Então ele realmente tem que entender daquele Uhum. assunto. Mas o engenheiro civil, que é um grande generalista, não precisa ser o especialista em estruturas. Mas enfim, Sim, sim. entendo o lado deles também. E como que, por exemplo, tendo em vista essa relação difícil, né, conturbada com os professores, como que os alunos se organizam para tentar facilitar a vida, né, de vocês ali, ver coisas que não são, aliás, que fazem sentido, né, que deveriam ser passadas às vezes talvez pela faculdade, mas que o professor, por ser muito especialista, ele passa por cima, enfim. Então, sei lá, falando de instituições acadêmicas, né? Como que vocês se organizam ali? Sei lá, empresa júnior, atlética, o que vocês têm hoje? Lá na Poli a gente fala que o grande mérito da Poli, o porquê do Politécnico ser exaltado como instituição, assim, é por causa do, do extra, do extracurricular. Temos centros acadêmicos focados naquelas engenharias, temos o Grêmio Politécnico que foca no geral, temos Atlética, temos empresa júnior, temos é, pequenas estruturas de extracurriculares que, pô, tem equipes de corrida que que montam todo o carrinho. Tem toda a equipe Que da que hora. faz o carro. Tem equipe de estudo de concreto, que aí para fazer todo. Nossa, falando de civil, né? Tem Uhum. competições para entender um pouco mais sobre o concreto. Tem competição de drone, enfim. Tem muita coisa para você fazer na Poli além da Poli. Isso é bem Que da hora. legal. E falando de centro acadêmico, que foi o que eu tive a participação, participei por 2 anos do meu centro acadêmico, a gente entende a dor do aluno, a gente entende que o aluno tem um gap muito grande da poli para o mundo real, e a gente faz de tudo para encurtar esse gap. Seja trazendo palestrantes de diversos setores, seja fazendo visitas técnicas, seja dando mini curso para falar sobre algum programa em específico. Tem o iPoly que fala que traz um pouco o mundo do intercâmbio, para o cara entender o que ele precisa fazer para ir para outros países.
E pela dificuldade da Poli, né, pelas matérias carrascas, a gente acaba puxando alunos que se destacaram nessa disciplina para dar aulas sobre essa disciplina, que a gente chama de FUJAs, Fuja do Nabo, que, enfim, é uma tradição na Poli de aulas pré-prova dados por alunos, que aí é para você, ok, aprendi sobre a matéria, agora eu tenho que aprender a fazer a prova dessa matéria. E aí nada melhor que um aluno para ensinar o que precisa ser feito para a gente garantir Caraca. a nota mínima ali. Que da hora isso, mano. É tipo, é muito mais do que uma monitoria. É mais do que uma monitoria. A gente chama os monitores, né, porque eles estão envolvidos ali, mas é para garantir Uhum. que o que está sendo, o que a gente vai sofrer na semana de provas, a gente entenda, porque muitas vezes o professor ele fez um semestre inteiro em PowerPoint, resolveu exercícios no quadro pontuais, mas o exercício que ele vai cobrar na prova você não teve nenhum contato antes. Então, precisa muito do tato de veteranos para guiar os calouros ali. Que massa. Por exemplo, mesmo tendo essa distância, do mercado de trabalho em São Paulo para engenharia civil e todo mundo acaba sendo atraído para ir para mercados alternativos, ainda tem um interesse muito grande, tem um interesse grande, né, dos alunos ali da Poli em aprenderem mais sobre a civil e se especializar na área, tipo fazer esses workshops e visitas, Então, ou o pessoal acaba abdicando mesmo? o, o que a gente tenta trazer, o que a gente tentava trazer no centro acadêmico, eram as visões magníficas. Era, pô, falar como o cara construiu o Burj Khalifa, como que é a parte de um estudo de metrô, coisas grandes, coisas que saltam os olhos até do não estudante, para ver se realmente apetece um pouco o aluno. Mas não é muito comum a gente ver ele seguindo o caminho, né? Parece que no fim o mercado financeiro atrai muito porque é dinheiro e no final das contas a Uhum. galera vê que, pô, tô sendo, eu posso penar na engenharia civil para ganhar X ou eu posso ir pro mercado financeiro, penar no mercado financeiro para ganhar 3x. Tá. Então, é, a gente vê muito falta a gente vê uma falta de interesse grande na engenharia civil. O que eu vejo mais do que em outras faculdades, de colegas que estão em outras faculdades, é o desejo pelo acadêmico. A Poli ela é muito boa em formar professores. Formar pessoas que vão Caraca. fazer, nem que seja fazer uma pós naquilo, para entender a fundo aquela área, trabalhar numa consultoria, quem sabe dar aula depois sobre isso. Então, quem gosta de engenharia civil geralmente continua na Poli, continua no meio acadêmico. Entendi. Caramba. E é bastante gente que acaba indo pro meio acadêmico? Cara, bastante gente não, mas eu diria que uns 15% ali eles se interessam pelo meio acadêmico. Eles se interessam por Tá. algum nicho da engenharia civil. Entendi. É basicamente assim, então. Não é muita gente que tem interesse na engenharia civil e quem tem engenharia na civil acaba indo pro acadêmico, é isso, né? É isso. É isso. Tá, caralho. E como que é esse contato com os mercados alternativos, por exemplo, financeiro? Por, por parte de quem que ele acontece? Como que surge isso? Ele. Porque, tipo, sei lá, imagina que a hora que você tá procurando estágio pra civil, você tá procurando pra civil. E aí, tipo, como que, porra, faz sentido aí pro mercado é, É, financeiro? eles são bem predatórios, assim, eles sabem que a gente que a gente existe e eles querem ir atrás da gente, então eles fazem palestras específicas. A empresa Júnior, a PJ, ela faz o workshop integrativo, WI, que é uma Uhum, tenda gigantesca que dura uma semana, que eles trazem empresas de diversos setores que estão querendo engenheiros. Então, desde o primeiro ano, a gente vê aquela tenda gigantesca, com palestras diversas, e vai ganhando brindezinhos para a gente ir aprendendo um pouco sobre as marcas e empresas que existem por ali. Então é um trabalho muito bom que as recrutadoras fazem de, desde cedo, mostrar para o engenheiro que ele tem a opção de ir para fora da engenharia civil e que
provavelmente você vai ser melhor remunerado indo para lá. Então é Ah. bem predatório, é bem intensivo, até chega a ser cômico a diferença de um grande painel, uma grande cabine de um banco de uma consultoria versus aquilo que é de um nicho de engenharia. Porque eles não têm o capital necessário para recrutar e para chamar e para brilhar os olhos dos alunos como um todo. Uhum. E até trazendo de vídeos anteriores, a gente já tinha comentado algumas vezes, mas, cara, engenharia acaba sendo um curso muito coringa. Você pode facilmente trabalhar em praticamente qualquer área que você queira, né? Isso. Engenheiro é um grande... ele resolve problema. A gente, né? Então, o que a gente passou pelos 5 a 7 anos de graduação ali, a gente aprendeu a se virar. A gente aprende a se virar sem apoio, sem carinho, e temos problemas que são jogados na nossa cara e vamos resolver. Então, no meu trabalho, constantemente, parece, você sabe fazer tal coisa? Eu falo, não, mas você quer me dar um contexto e eu tento? Então, a gente tenta resolver problemas e acaba que os que são bons nisso, os que se calejaram bastante, acabam que são bem queridos, bem quistos pelas empresas. E você acha que a Poli tem uma parcela boa nisso? Porque por mais que os professores deixem a desejar no ensino, que vocês não tenham tanto contato com a civil, porque assim, pelo que eu entendi até agora, quem passa por toda essa etapa dentro da Poli realmente aprendeu a se ferrar e sair por cima, né? Por mais que tenha tido vários tombos ali no caminho, mas no final vocês são ótimos resolvedores de problema, né? Quando eu falei dos professores carrascos, muita gente dá mérito a eles por essa casca grossa que temos. Porque são profissionais que basicamente garantiram que a gente não vai ter uma vida fácil. Garantiram que a gente vai ter problemas sim, e que se a gente quiser, a gente se vira. Então, tem sim o mérito da Poli, tem esse dedinho deles no porquê dos profissionais serem bons resolvedores de problema. Tá. No final das contas, vão fazendo certo pelos caminhos errados. Né? Pelos caminhos errados. Pode ser que se os professores fossem mais simpáticos, teríamos ótimos engenheiros saindo da Poli. Mas, no final das contas, temos ótimos profissionais saindo da Poli por causa dessa dureza toda. Na verdade, vocês são ótimos engenheiros, não ótimos engenheiros civis, talvez? Ou não? Acaba que o Politécnico, no geral, ele agora, por ter falado isso. Mas acaba que o Politécnico ele é mais Politécnico do que a engenharia que ele entrou. A gente é muito farinha do mesmo saco. Eu passei por isso. Eu passei horrores sofrendo em estrutura, mas, o cara da elétrica sofreu muito com sistemas digitais. O cara da mecatrônica, da mecânica, sofreu muito com outras áreas, enfim. O sofrimento nos une como um todo, então acaba que o engenheiro, ele é um título que precede a engenharia que você se especializou. Entendi. E como que é a relação lá interna, dentro da Poli, com esses outros cursos? Imagino eu que seja, uma puta atmosfera da hora, assim, porque tem crânio pra todo lado. Mas como que é, confrontar engenharias diversas ali? Até vocês têm bastante contato? A gente, pelo ciclo básico, a gente acaba que passa um pouco sobre cada engenharia, assim, pelo menos um aspecto de cada engenharia ali a gente tem. Mas entre os alunos é mais pelo extracurricular. Então, o que eu dei o exemplo do Baja, que é corrida, né? Eles fazem os carros. É uma equipe multidisciplinar. São diversos. O cara que fez a carcaça, ele é da engenharia civil. O cara que fez o sistema elétrico, ele veio da elétrica. O motor veio da mecânica. O processo de montagem veio do cara da produção. Então, por fora, a gente se conhece, a gente se comunica bastante. Os centros acadêmicos se conversam bastante.
Então a gente conhece a dor dos outros, conhece os outros por fora, mas por dentro não é muito estimulado não. Por dentro, no máximo no ciclo básico ali, que a gente vai ter uma matéria ou outra que a sala pode ser misturada. Mas não é algo que a Poli em si fala que estimula, basicamente. Uhum, entendi. Caraca. E. Mas. Tá, entendi. Por exemplo, até na verdade, voltando um pouquinho, já a gente volta a falar um pouco dessa relação com os outros cursos. Mas tem, sei lá, você consegue ver hoje se tem algum tipo pré-requisito para quem queira fazer poli? E aí, não sei se isso talvez seja um pré-requisito para poli no geral ou para civil. Tipo, tem algo assim, meu, você tem que ter um. Assim, obviamente todo mundo pode, né? Todo mundo consegue. Mas, sei lá, às vezes tem características que facilitam a sua. Sei lá, se você conseguir desenvolver isso antes de entrar, talvez sua vida seja mais fácil, enfim. Cara, eu queria saber quais são essas características, porque eu queria construir em mim. Mas não sei. No geral, o Politécnico ele é resiliente. Então, se você for uma pessoa que já está acostumada a tomar pancada e seguir, pode ser que você se encaixe bem na engenharia. Você vai Uhum. conseguir aguentar bastante. Mas eu não sei, a capacidade analítica, no geral, é muito importante na engenharia civil. Então, se você já tem capacidade de ver padrões, é muito comum na engenharia civil a gente ter que entender essas coisas no geral. Mas enquanto pessoa, assim, não, você não vê. É muito diverso. Na Polis você tem diversos tipos de pessoa. E que eu acho que o que nivela todo mundo seria a resiliência e a dureza com a diversidade. Tá, massa. Ah, não. Ainda mais em se tratando de facul pública, porque entra naquela bagagem de professores não são professores e nem tudo vem sempre mastigado, enfim, as provas é uma loucura. Se você é uma pessoa que E. depende muito do seu professor no geral, você vai sofrer em faculdade pública. Se você não é uma pessoa que aprendeu a se virar sozinha, aprendeu a, pô, eu vou buscar diversas referências, diversos livros, diversos métodos de ensino, por conta própria, você vai ter um pouco de dificuldade se você ficar esperando muito do seu professor. Exato. E por mais que você tenha falado aí que o ambiente da Poli não seja tão influente para você ir para o mercado de trabalho da Civil, assim, é que você também não teve a experiência, mas vendo talvez de colegas e talvez de empresas júnior que tem aí, enfim, como que você vê hoje o mercado de trabalho para Civil? Por mais que, beleza, vocês não seja tão sedutor para vocês, mas o que vocês conseguem ver, ou aí em São Paulo, ou talvez em outras regiões, não sei se você já teve contato, às vezes você já ouviu falar de Goiânia, por exemplo, como que é o mercado de trabalho, em quais áreas de atuação, às vezes, a galera pode ir? O engenheiro civil, ele tem diversos caminhos que ele pode trilhar. Mas, no geral, a engenharia civil ela é cíclica, porque temos períodos de bonança no Brasil em que vamos construir muito, temos períodos que a gente vai segurar mais as obras, mas, no geral, falta engenheiro. Isso é consenso, falta engenheiro no Brasil. Então, se você tiver qualidade naquilo que você faz, muito provavelmente você vai encontrar lugar para fazer e vai encontrar lugar para trabalhar. Engenheiro de grandes obras, no geral, eles ficam espalhados pelo Brasil. Então, pô, eu tenho uma ponte em Santa Catarina, tem uma barragem em Manaus, enfim. Eu falei capitais, mas você pode ir para bibocas e cidades minúsculas, ou até ficar no meio da mata. Eu tive professores que eles contaram experiências de que o canteiro de obra era todo isolado, porque era uma obra, era uma hidrelétrica, e não tinha civilização em volta. Então, assim, cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância e não valia a pena você ir dessa cidade para o seu trabalho. Você dormia na obra. Caraca, Então, deve ser tem. insano. É loucura.
Mas, assim, tem analistas de real estate que você vai ficar aqui em São Paulo, você vai ficar num escritório, no ar-condicionado. Então, assim, não é só o sofrimento, não é só ficar em canteiro de obra, não é só analisar projeto, mas, enfim, tem muita coisa para fazer. Engenharia civil é uma coisa que é difícil você sair sem nenhuma opção. Pode ser que o mercado esteja fraco, o mercado não está contratando na velocidade que você sai diretamente empregado. Mas se você conversar com seus professores, alguma coisa você consegue achar. Uhum. Até porque, tipo, eu achei interessante você falar que dá pra você trabalhar no ar-condicionado, porque na minha visão, o engenheiro civil, e uma visão totalmente leiga, é aquele cara que tá junto ali do peão de obra sempre, né? Que ele tem que botar a mão na massa e inclusive, é um curso que, porra, predominantemente machista, né? Com uma porrada de homem. Até como que é essa divisão dentro da Poli? Cara, em 2017 as meninas da Civil, do SEC, elas soltaram um vídeo que viralizou bastante. Quem tiver interesse, pesquise Survivor do SEC. É um vídeo muito forte das meninas e na época era coisa de 27% das mulheres da Poli, das pessoas da Poli eram mulheres. Então é um Nossa. ambiente muito pesado. Teve casos, tem casos pesados que acontecem na Poli por ser um ambiente predominantemente masculino. Tem casos de professores que são completos babacas porque acham que engenharia é coisa Caraca. de homem, mas tem sido revertido, está sendo revertido e as mulheres elas estão fazendo de tudo para lutar para reverter. Então elas têm que lutar o dobro para ser respeitada pela metade que um cara faz e elas Uhum. estão lutando pelo quádruplo. Elas estão lutando. Espero que em breve elas não precisem, né, elas possam ser folgadas como os caras e elas possam aproveitar o caminho que elas queiram seguir. Porque principalmente na construção civil, né, que é um ambiente que você vai lidar com o peão de obra, você vai lidar com caras que estão ali há 30 anos no mercado só conversando com caras. Então é um ambiente que é duro, mas as meninas estão fazendo de tudo para lutar e é bonito de ver o que elas estão fazendo. É Que da legal. hora. E assim, eu não tenho os números da porcentagem de mulheres nos últimos anos, né? O último que eu tenho é desses 27% em 2017. Mas eu Uhum. espero. A gente viu relatos de muitas meninas que entraram por causa do vídeo que as meninas fizeram do Survivor. Caraca, De da ver, hora. caralho, pô, as minas estão conquistando espaço, então eu também vou. Então eu vou seguir essas minas, eu vou seguir o que elas estão fazendo. E. Enfim, tá. Eu espero que o cenário mude em breve aí pra elas. Que da hora, que da hora. E acaba tendo, imagino que devam ter outras organizações, centro, né? Não é centro, é coletivo, né? Coletivo, tem Imagino. o Ah, Polytechnics Resistem, elas lutam bastante aí pela que visibilidade, da né, hora. da luta da mulher na engenharia. Mano, e mudando totalmente assim, que a gente tava falando da Polia agora há pouco, como que é a bagunça aí? Tendo em vista que tem uma porrada de curso junto e vocês se encontram no extracurricular. A bagunça é boa, a bagunça é boa. Começa ali no começo do ano, a gente tem uma competição entre os centros acadêmicos, é o Integra Poly, que é uma coisa, é uma bagunça extremamente séria, extremamente organizada que a gente tem. Por falta de definição, a gente chama de gincana, mas é muito mais. Tem caça ao tesouro que vai começar na sexta meia-noite e a gente vai terminar na quarta 8 da Que da noite, hora, sabe? velho. E a gente virando na pole, dormindo no centro acadêmico, a galera saindo com carro às pressas porque acha uma pista, ou então a gente gravando vídeos completamente absurdos. O Survivor veio disso, que era algo que a comissão organizadora pediu uma reprodução de Survivor focado na engenharia, e as meninas poderiam ter feito simplesmente um vídeo qualquer ali para garantir o ponto e a gente seguir, mas o que a gente vê é uma paixão muito grande. Então elas fizeram um vídeo excelente,
E tem competição etílica que a gente faz também, que aí o cara pode beber 5 latinhas e beleza, resistência ali, bebeu 5 latinhas em 10 minutos, ou o cara vai lutar, porque ele é extremamente competitivo, e vai beber 15 latinhas, 18 latinhas em meia hora. Então, velocidade de 600 ml, assim, tudo coisa extremamente idiota, e no final, depois de um mês quase da gente se odiando, a gente termina numa festa do campeão, com todo mundo muito feliz, todo mundo muito respeito pelo que teve. Teve Inter-USP esse ano, depois de 2 anos aí. É muito legal de ver. É muito bom. A Poli é a maioria no Inter-USP, porque a gente só quer ir pra curtir o rolê, quer ir pra ver gente diferente, ou não só da sua engenharia, né? Você vê, é aí que você conhece as pessoas das outras engenharias. E fizeram Poli com você, sofreram as mesmas coisas e você não conhecia a pessoa. A gente participa do Dividindo a loja, né? dividindo a loja, sofrendo junto naquele banheiro inundado no segundo dia. Mas essa loucura, essa correria é muito boa. Tem as festas que a gente faz com os centros acadêmicos, faz com outras entidades de fora. A gente fez uma Napoliana, que era com o Largo de São Francisco. Enfim, que a gente conhecendo a galera da Sanfran, do direito. E é muito legal, a gente tem muita opção de rolê, tem para todos os tipos. Eu lembro que em 2017 e 2018 a gente fez o Lollapalooza, que não era o funkão, não era aquela festa tradicional do funkão, era uma festa com, cara, apresentação de banda ao vivo, de indie. E óbvio que não era do tamanho das festas normalmente, mas a gente recebeu um feedback muito bom de caralho. Eu tenho uma festa que eu posso levar meus amigos de ensino médio que a gente curte um som da hora pra ver. Enfim. E era com os próprios alunos? Bandas dos próprios alunos? Uma banda o Grêmio Politécnico ele tinha organizado, por coincidência, na mesma época que a gente estava montando o projeto da festa, eles estavam montando um show de talentos. E aí a gente virou e falou, cara, a gente pode acompanhar e a gente pode colocar como prêmio pro vencedor participar. E aí acabou que tivemos uma banda de alunos apresentando e bandas profissionais também. Mas enfim, tem todo tipo de rolê, tem todo tipo de politécnico, tem um politécnico do eletrônico, tem um politécnico do funkão, tem um politécnico da sujeira, tem um politécnico engomadinho, que vai para as festas particulares caras, enfim, tem de tudo. E politécnico do beach tênis, irmão, pelo amor de Deus, mano. Jogar beach tênis na praia. O Bolsa é muito comum na Poli também. É um estereótipo na Poli que existe bastante. Que da hora. E barzinho? Tipo, tem, por exemplo, sei lá, pós-aula. Ó, saiu aqui, porque que nem os caras falam. Tava trocando ideia com o Fabinho. Manja o Fabinho Pardini? Sim, sim. Aí ele falou, tem festa no vão aqui, vocês têm umas festas assim, tipo, durante a aula tá rolando uma festa no prédio embaixo ali. Cara, tinha mais, até em 2015, se eu não me engano, eles até 2015 a gente, nos centros acadêmicos, vendia cerveja, era coisa de a lata a R$1. O litrão a R$2,50, sabe? Era uma coisa absurda, assim. Mas com os incidentes que tiveram ao longo do tempo, a USP proibiu a venda de álcool. E aí, com o tempo, algumas faculdades dentro da cidade universitária foram retomando a tradição de vender a bebida. E aí, alguns diretores de faculdade fecham o olho, e outros são muito duros. Na Poli foi muito duro. Tinha diretor que, nesse período de proibição, não deixava a gente se reunir fora do horário de aula. Tinha professor, tinha outros que falavam, cara, você pode evitar destilado? Tipo, eu não vou autorizar você beber, mas destilado em específico você pode evitar? E aí você faz seu churrasco, você pode fazer um churrasco bacaninha. Então, nos meus 2 primeiros anos ali, nos 3 primeiros anos, a gente teve muito evento no centro acadêmico, mas era no final de semana. Na semana a gente tinha que ir para outras faculdades ou ir para fora da cidade universitária. Entendi. Então,
na Poli em si é um pouco fraco esse rolê pós-aula. Pós-durante, né? O durante também. Mas na Copa do Mundo a gente tentou fazer isso. A gente fazia extremamente escondido, supostamente escondido, tá? Não fiz nada de errado, só uma obra de ficção. Mas que a gente, pô, na Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Não dá pra deixar o pessoal de mão vazia. Pô, esse ano ainda vai ser no verão. Tem que ter aquele latão, pô. Eu tô pressionando as novas gerações aí pra fazer algo bacana aí pra gente. Mano, a gente tá caminhando aí pra reta final da conversa. Eu tenho uma última pergunta pra te fazer, que é a seguinte. Se você pudesse dar uma dica, um conselho pra esse calouro novo que ficou 2 anos em pandemia, muito provavelmente fez o colegial em pandemia ou um cursinho, e tá em dúvida se quer fazer poli ou não, se quer fazer civil ou não, que dica, qual conselho você daria pra essa pessoa que tá te assistindo? Cara, vem. Você vai sofrer, vai ser duro. Mas vem pra aproveitar. Tem muita coisa na Poli que você vai aproveitar, tem muita coisa pra você viver na Poli. Tem professores geniais, tem alunos muito legais, tem pessoas que você vai levar pra vida inteira. Aproveita que você ficou 2 anos enfurnado dentro de casa e vai conhecer gente nova. Na Poli e na USP você pode conhecer pessoas diversas e entender vivências completamente diferentes da que você teve. Tem uma frase muito boa que uma galera falava, que era: não deixe a graduação atrapalhar a sua faculdade. Então, vai viver sua vida, vai conhecer gente nova, vai ser uma pessoa diferente do que você foi, né, os seus 18 anos aí, seus 20 anos antes de entrar na faculdade. É uma época de descoberta, é uma época que você vai conhecer gente nova, pessoas que viveram de tudo. Então, aproveita de fato. Não bagunça tudo. Se eu pudesse voltar, eu teria focado um pouquinho mais nas minhas notas. Mas não me arrependo de ter vivido o que eu vivi. Eu vivi centro acadêmico muito bem, eu vivi esporte, eu vivi festas, eu vivi inter, eu fui convidado para ser embaixador de uma marca de um aplicativo de namoro. É da onde eu conheci o Daniel, inclusive. Então, cara, eu tive vivências magníficas nesses meus quase 7 anos aí de graduação. Então, bem, que vale a pena. Você vai sofrer, você vai lutar, você vai questionar todas as escolhas que você fez para chegar até ali, mas no final você sabe que vai valer a pena, vai valer a pena. Boa. Aí sim, anota aí, galera. E quem sabe não surge um outro Popping pra vocês serem embaixadores também. Olha só, tem aí. Quem sabe vocês não criam o próximo Popping aí. Fiquei sabendo que tem uma galera que tava criando um outro aplicativo de universidade, quem sabe não fazem um mais da hora. Olha aí. O Carvalho, queria te agradecer demais por compartilhar aí um pouco da tua experiência. Foi bem da hora, não sabia muito sobre a Poli. E da hora saber essa união que vocês têm. Achei bem da hora. E, todo sucesso aí na mercado financeiro, né, que você quer. Estratégia no geral, empresas podem me contratar que não sejam no mercado financeiro também, aceito. Boa. E é isso, galera, se vocês gostaram do episódio, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal também, a gente tem outros vídeos sobre engenharia civil. Se vocês quiserem dar uma olhada, ponho aqui na descrição também. E é nóis. Valeu, Carvalho. Valeu, Dani. Sucesso aí. Se inscreva no Prezado Zero. Projeto incrível aí. Sucesso pra você, cara. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Valeu. Até mais. Falou.